Bem, irmãos, o tema do discurso é casamento honroso à vista de Deus. E como o Marcos acabou de falar, né? Essa ocasião é uma ocasião alegre. Alegre para os noivos, alegre para todos nós que estamos aqui, não é verdade? Mas sabe, Rita e João, essa ocasião, vocês por tomar essa decisão de se unirem em casamento, deixaram uma outra pessoa também muito feliz, que é Jeová. Por quê? Porque foi Jeová que deu origem ao casamento. O nosso Criador, o único Deus verdadeiro, deu origem a essa união entre um homem e uma mulher. Então, por tomar essa decisão, tenho certeza de que vocês estão alegrando o coração de Jeová. Então vamos ver um pouco como isso aconteceu lá no começo, né? Vejam o que diz Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 24. O relato da criação, né? Em Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 24. Então eu vou ler os textos, tá bem? Diz assim: Então Jeová Deus fez o homem adormecer profundamente, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que tirara do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou ao homem. O homem disse então: Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. É por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e irá apegar-se à sua esposa, e eles irão tornar-se uma só carne. Observe aí no final do versículo 21, aliás, final do versículo 22, diz que Jeová levou a mulher até o homem. Então, este ato indica que foi Jeová quem realizou ou abençoou aquela primeira união. E esse fato, registrado no versículo 21, sobre a criação da mulher, é bem interessante. Né? Jeová poderia ter criado a mulher de qualquer maneira, assim como criou Adão, do pó do solo. Mas diz que Jeová criou a mulher a partir da costela do homem. Por que Jeová fez isso? Porque Jeová queria se certificar, né, ou ilustrar que, a partir daquele momento, né, a mulher, a esposa, era a parente carnal mais próxima do homem. A sua própria carne. E nos ensina uma outra coisa diferente. Né? Veja no versículo 24, que diz que eles haveriam de tornar-se uma só carne. Uma só carne representa, então, que deveriam manter essa união em caráter permanente. Não era algo temporário. Como se fossem apenas uma pessoa. Bem, se Jeová originou o casamento, vale a pena considerarmos alguns conselhos que ele dá, né? Para você, Rita, para você, João, para todos nós que somos casados, né? Para fazer o casamento durar. Mas não de qualquer forma. Durar com amor e felicidade. Bem, qual o segredo para isso? Vejamos a resposta aí na Bíblia. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. Eclesiastes, capítulo 4, os versículos 9 a 12. Melhor dois do que um, porque eles têm uma boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois, se um deles cai, o outro pode ajudar o seu companheiro a levantar-se. Porém, o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se? Além disso, se dois se deitarem juntos, vão aquecer-se. Mas como é que alguém sozinho pode aquecer-se? Além disso, alguém pode vencer um que está só, mas dois juntos conseguem resistir ao agressor. Vamos parar um pouquinho aqui. Bem, o casamento, a união de vocês, serve como um apoio um para o outro. Vocês não precisam enfrentar os problemas sozinhos. Vocês estão juntos, apoiando um ao outro. Mas agora observem o final do versículo 12, o que pode ainda fortalecer ainda mais essa união. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rebentado. Bem, então tem uma terceira parte que precisa fazer parte do casamento.
para ele ficar ainda mais forte. Bem, essa terceira parte é Deus, é Jeová. Então, Jeová precisa fazer parte do seu casamento, estar em primeiro lugar na vida de vocês. Para que, então, a sua união fique cada vez mais forte ao passo que o tempo vai avançando. E como vocês podem fazer isso? Como fazer de Jeová parte do casamento de vocês? Algumas coisas. Ler a Bíblia juntos, fazer orações a Jeová juntos, servir a Deus juntos, como casal. Vocês verão que isso vai aproximar vocês dois e também vai aproximá-los mais de Jeová. Vamos falar um pouquinho agora sobre o João, sobre o marido. Sobre nós, maridos, na verdade, né, João? O que Jeová espera de nós, como maridos cristãos? Segundo o relato de 1 Coríntios 11, 3, Jeová nos designou como cabeça da família, como chefe da família. Bem, isso traz sobre nós uma responsabilidade perante Jeová. A responsabilidade de cuidar do bem-estar espiritual e físico da sua esposa, da Rita, e dos seus filhos. Bem, então, como você, João, deve exercer a sua chefia, ser o cabeça da família? Em outras palavras, o que você pode fazer para ser um marido que obtém respeito, que ganha respeito, e não que exige respeito? Bem, vamos ver o conselho na Bíblia, mais uma vez. Efésios capítulo 5, versículos 25, 28 e 29. Efésios capítulo 5, versículos 25, 28 e 29. Marido, continua a amar a tua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. E o 28 e 29. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama-se a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta-o e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. Então veja aqui que por duas vezes, tanto no final do versículo 25, como no final do versículo 29, a Bíblia diz que o marido deve amar, cuidar da sua esposa, assim como Jesus cuida da sua congregação, cuida dos seus servos, dos seus discípulos, aliás. Bem, como Jesus cuidava dos discípulos? Bem, Jesus se colocou à disposição de morrer por eles. Jesus não era duro, inflexível, exigente. Não era um tirano que cobrava a obediência dos seus discípulos. Obrigado. Jesus era de temperamento brando, uma fonte de revigoramento. As pessoas gostavam de ficar próximas de Jesus. Seguindo o exemplo de Jesus, o bom marido também não é duro, ditatorial, não usa a sua chefia para intimidar a esposa. Pelo contrário, o bom marido ama e honra a sua esposa. A Bíblia diz também que Jesus era humilde de coração. Imagine, Jesus, filho de Deus, que participou com Jeová na criação de todas as coisas, uma pessoa perfeita, diz que ele era humilde de coração. Bem, como o marido pode fazer o mesmo? Bem, a humildade envolve admitir os nossos erros, mesmo que seja difícil pedir desculpas. Mas para a esposa, respeitar a chefia de um marido que é modesto, que é humilde, é muito mais fácil do que respeitar um marido que é orgulhoso ou obstinado. Então reconheça as qualidades da sua esposa. As mulheres, elas têm mais compaixão, mais sensibilidade. E por que Jeová deu essas características para a mulher? Para que isso facilite, cuidar da família, criar relações humanas mais próximas. As mulheres têm uma capacidade de tornar o lar agradável para se viver. Então valorize as qualidades da sua esposa. E assim como Jesus, tem uma atitude altruísta. Ou seja, coloque o interesse da sua esposa à frente dos seus, em vez de ser exigente demais com ela. Exercer a chefia desse modo, com amor, com bondade,
colocando o interesse zero a primeiro, agindo com humildade. Tudo isso vai fazer com que você contribua para a felicidade do casamento. E fará de você o marido que merece, que obtém o profundo respeito. Bem, o que dizer da mulher? Qual é o papel da mulher dentro do arranjo de Deus no casamento? Agora ficou bom, né, João? Bem, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, né, quando fala a respeito da criação da mulher, Jeová disse, né, Deus disse, não é bom que o homem continue só, vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Portanto, a esposa é um complemento do marido. A esposa não é uma escrava, a esposa não é inferior ao seu marido. Mas também indica essa palavra complemento, ajudadora, que a mulher também não deve competir com a chefia do marido. Então, Rita, como você pode contribuir para o sucesso e a felicidade do seu casamento? Como ser uma esposa muito amada pelo seu marido? E vamos ver o que a Bíblia diz. A carta aos Efésios, no mesmo capítulo 5, os versículos 22 a 24 e depois o 33. Efésios 5, 22 a 24, depois o 33. A esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor. Porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador deste corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. E o 33 diz, no entanto, que cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. Bem, o papel da esposa não a rebaixa, mas como ajudadora e complemento, diz que deve estar sujeita ao marido. Reconhecer esse princípio da chefia. Por que isso é importante? Né? Vamos imaginar um navio com 2 comandantes rivais. Não vai chegar em lugar nenhum. Pode até afundar. Bem, não queremos, né? Jeová não quer que o casamento seja assim. Né? Portanto, precisa de uma liderança. Mas como já consideramos, uma liderança amorosa, né, que visa os melhores interesses da esposa e dos filhos. Então, esta submissão é muito importante, né, para fazer o casamento durar com amor e felicidade. E mais do que submissão, né, uma ajudadora. Uma pessoa que ajuda, apoia as decisões do marido. E pode ser, né, isso acontece com todo casamento, que o marido vai tomar uma decisão que a esposa não concorde. Não é o que ela acha melhor, não é o que ela acha que é certo. Mas cabe ao marido tomar a última decisão. Mesmo nesses casos, apoie, faça a sua parte para que aquela decisão dê certo, para que tenha os melhores resultados. No versículo 33, fala sobre o profundo respeito. Como se manifesta esse profundo respeito? De algumas formas, né? Por expressar apreço pela dianteira que o marido toma, como chefe da família, né, em vez de criticá-lo, achar que não adianta, por mais que ele faça, nunca é suficiente. Também, lembre-se, né, como diz a Bíblia, um espírito quieto e brando é de grande valor aos olhos de Deus. E, claro, aos olhos do seu marido também. Portanto, Rita, né, aceitando de bom grado a chefia amorosa do João, ser uma verdadeira ajudadora, apoiar as decisões deles, vai contribuir muito para tornar o seu lar, né, agradável e feliz. Mais um, João. Está acabando. Bem, vamos ver um último conselho da Bíblia, né, para fortalecer o casamento. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Continuem a suportar-se uns aos outros e a perdoar-se uns aos outros liberalmente,
mesmo que alguém tenha razão para a queixa contra outro. Assim como Jeová vos perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Contudo, além de todas estas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Percebam que tanto no versículo 12 como no versículo 14, fala sobre nos revestir de qualidades. Isso nos faz lembrar a nossa roupa. A roupa tem basicamente duas funções: proteger o nosso corpo e também realçar a beleza de quem a veste. Né? Temos aqui as pessoas todas bem vestidas, né? O noivo e a noiva, o vestido de noiva específico para a ocasião. Bem, né? Para embelezar a ocasião. Né? Da mesma forma, essas qualidades aqui, né? Bondade, humildade, brandura, paciência, ser perdoadores, né? Tudo isso vai proteger e embelezar o seu casamento. Mas como diz o versículo 14, acima de todas essas, né? Diz, revistam-se de amor. Bem, por que o amor é tão importante? Aqui diz, o amor é o perfeito vínculo de união. Assim, procurem meios, todos os dias, de demonstrar amor um pelo outro. Né? Pequenos gestos, né? Não é sempre que vamos fazer grandes gestos que mostram o nosso grande amor. Né? Mas pequenos gestos, como segurar a mão, um abraço carinhoso, enviar mensagens durante o dia um para o outro. Talvez o marido, né? De vez em quando, mandar flores para a esposa, né? Algum presente, escrever um cartão com palavras bonitas. Né? Tudo isso vai fortalecendo, né? Cultivando esse amor. Além disso, né? Reservem tempo para conversar todos os dias. Né? Como maridos, né? Precisamos conversar com a esposa sobre as suas atividades diárias, os seus problemas, as suas preocupações. Se um de vocês teve um dia difícil, algumas poucas palavras bondosas, compreensivas da parte do outro podem realizar um grande bem. E lembre-se, né, uma boa comunicação é vital para o casamento. Uma boa comunicação envolve palavras gentis, olhares e gestos afáveis, bondade, compreensão e ternura. Bem, João e Rita, lembre-se que o seu casamento tem as bênçãos de Jeová. E esses conselhos bíblicos, né, que vimos aqui rapidamente, provam que Jeová quer que vocês tenham um casamento amoroso e feliz. E com certeza, né, todos nós aqui também queremos o mesmo, né? Que vocês tenham muita felicidade para sempre. Bem, agora então vamos cantar, né? Alegrar um pouco, né? Vamos entoar um cântico, o cântico número 132, com o tema Somos Um. Né? Esse cântico, ele se baseia no livro de Gênesis, capítulo 2, 23 e 24. O texto que lemos bem no começo, né? Sobre a criação da mulher e o casamento realizado por Jeová. Né? E após o cântico, o irmão Cardoso vai fazer uma oração.